dia, galera, bom dia, galerinha, que bacana, nós aí de novo para mais uma aula. Vamos trabalhar aqui, vamos começar nossa aula hoje a respeito de texto, né? Vamos falar, pessoal do nono ano, vamos falar sobre o editorial. A gente já havia dito anteriormente alguma coisa sobre editorial, falamos sobre como ele é, como funciona na nossa última aula. Dessa vez nós vamos ver a estrutura dele, vamos fazer uma análise do texto. Vamos dar uma relembrada no editorial? Vimos que era um texto jornalístico, que você tem dois textos jornalísticos que vão tratar de opinião, né? Que um é o artigo de opinião, que nós ainda não vimos, e o editorial, que é aquela parte do jornal, logo no início do jornal, que já vai descrever como é que vai ser o jornal naquele dia, né? Já vai dizer tudo sobre a opinião que o jornal tem a respeito de um determinado assunto. Normalmente o assunto vai estar em voga, e as demais reportagens vai estar linkada a esse editorial. Esse editorial, como a gente havia dito, não tem uma assinatura de um jornalista, como uma reportagem, como um artigo de opinião. O editorial é uma dissertação argumentativa do editor-chefe, que representa a instituição, o jornal, a empresa. Então ela não tem uma assinatura, ela simplesmente vai colocar ali para exprimir a opinião ou o que o jornal, aquele suporte, o jornal acha sobre determinado assunto. Essa foi a nossa aula passada, que nós falamos a respeito de editorial, correto? Agora a gente vai fazer uma análise do texto, uma análise de um editorial, para que vocês possam compreender bem. Então olha só, primeiro, a estrutura do editorial é essa. Por ser um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica de uma dissertação, como a gente já falou, todo mundo sabe, nós já estudamos isso, né? Tem que ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, né? Essas são as partes principais. Na introdução, a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura, no desenvolvimento, momento em que a argumentação do escritor será, a ferramentação, como sendo um texto dissertativo, vai ter opiniões e argumentos, né, para fundamentar a sua opinião, tem que argumentar. Conclusão é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe jornalística, né, o que o jornal está tratando. Beleza, então a gente faz aí uma análise agora fazer uma análisezinha de um editorial. Eu escolhi um editorial aí antigo, tá? Acho que é de 2007 ou 2017, mas aqui é bastante atual. Por exemplo, o título tá lá, O Lugar dos Jovens. E aí vem o olho. O título é aquele momento, o título, pô, você já sabe, é o que está lá em cima. Primeiro, O Lugar dos Jovens. O olho ele vai explicar, vai explicitar a tese que será defendida no texto, né? No caso aí, a prioridade da escola básica é decisiva para o progresso social dos jovens. Está dizendo ali, ó, dados sobre riscos da juventude reforçam a tese que a prioridade da escola básica pode ser decisiva para o progresso social. O título, como a gente falou, ele vai antecipar já o que vai se tratar do assunto. Beleza? Todos entenderam? Então vamos ver outra parte aqui, rapidinho. Vamos ver. Aí o texto começou com o título, com o olho, e agora assim, ó, nada existe de mais perverso em matéria social do que relegar a juventude à ausência quase completa de perspectiva. No Brasil, essa vinha sendo a realidade vivida por boa parte das gerações nascidas em décadas passadas, especialmente em grandes cidades. Percebam que isso aí está em verde, porque isso aqui vai contextualizar. Esse é o primeiro parágrafo. É a introdução da questão abordada no texto, ou seja, vai contextualizar o leitor, vai orientando sobre qual questão se manifesta no caso do Brasil, e informa especificamente sobre o fato que deu origem ao editorial, a divulgação do índice da vulnerabilidade juvenil, IVJ, está lá, ó. Há sinais, porém, de que o prolongado ciclo do abandono estaria próximo de uma reversão, como sugere o índice de vulnerabilidade juvenil, ou IVJ, apresentado na semana passada em São Paulo. Este é o primeiro parágrafo. E aí está contextualizando, já é a introdução, é uma opinião. Lembre-se, texto sempre em terceira pessoa, não tem nada pessoal, não é um assunto generalizado, geral para todos. É a tese, é o argumento que vai ser utilizado, vai vir a partir de agora. Preste atenção nesse
segundo parágrafo. O segundo parágrafo ainda é a introdução, tá? É o finalzinho da introdução. E diz assim, ó: o indicador criado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD, se baseia em 3 tipos de informação associados com a marginalização dessa faixa etária: frequência escolar, morte por homicídio e gravidez precoce. Colhidos em 96 distritos da capital, dados na cifra de 0 a 100, oferece um instantâneo do nível de risco a que os jovens estão expostos. Quanto maior o número, pior a situação. Perceba que isso aí é uma explicação. Eu estou colocando aqui bem enfático aqui em cores, o vermelho acompanhando ali, quando era verde acompanhando o verde, para que vocês entendam, né, que isso aí é cada detalhe aí do texto. Só me lembrando que tudo que é colocado é importante, mas eu estou especificando essas partes para que seja notório para vocês, né? Por exemplo, o segundo parágrafo é o final de uma parte introdutória, complementa a implementação das informações necessárias para a compreensão do texto, né? Identificadas, variedades, o alistamento da IBJ, frequência escolar, está dizendo. E o parágrafo termina com a explicação do significado geral dos resultados. Quanto maior o número, pior é a situação. Esses são os 2 parágrafos. Vamos ver o próximo parágrafo, ou os próximos parágrafos? Bom, note que está bem colorido, né? Espero que esteja bem legível para todos. Coloquei aqui um amarelinho meio laranja e o vermelho. Cada parte dessa aí vai estar definida por uma cor no próximo slide, onde eu vou tratar do terceiro. Ali tem o terceiro, o quarto e o quinto parágrafo. Então vamos ver lá. De 2000 para 2005, o IBJ paulistano caiu de 70 para 51. Tão auspicioso quanto a queda em si é seu detalhamento estatístico. Deu-se de modo uniforme em todas as regiões do município, ricas ou pobres. Nesta de maneira mais acentuada, 24% de decréscimo. O IBJ dos 19 distritos mais desfavorecidos em 2005, 64, era maior que a própria média da cidade do ano de 2000. O dado, olha, preste atenção que nós estamos colocando argumentos agora. Colocou-se uma opinião, uma tese, né? Foi dada uma opinião e agora a gente está argumentando para que fundamente-se essa tese, que foi lançada lá do editorial, que normalmente é uma dissertação, né? O dado que chama mais atenção está no peso da frequência ao ensino médio, responsável por 8 pontos no recuo total de 19, observado pelo índice. Se em 2000 apenas 52% dos paulistanos de 15 a 17 anos estavam matriculados nesse nível, em 2005 o contingente já se encontrava em 68%. Um progresso considerável, sobretudo quando se tem em conta que as áreas mais pobres seguiram um ritmo similar, de 47% para 63%. Então, note que os dados são necessários para fundamentar a tese, para que seja aceita a tese, né? O segundo fator que mais influi na melhora, retirando o IBJ, 5 pontos no quinquênio, foi a queda da taxa de mortalidade por agressão de rapazes entre 15 e 19 anos. De 216 óbitos por 100 mil jovens, desceu para 141. Taxa elevada, de certo, mas a queda é animadora. Esses aí são o terceiro, quarto e quinto parágrafo. Aquela parte amarela eram os argumentos básicos. A vermelhinha é a análise que é feita a respeito daqueles argumentos que foram colocados. O cara colocava os argumentos e fazia sua análise na mesma hora. Vocês perceberem lá no corpo do desenvolvimento do texto, ele vai fazendo isso, já vai eliminando parágrafo por parágrafo. Terceiro, o quarto e o quinto. Olha o que está dizendo aí nesse slide. Desenvolvimento da análise argumentativa que procura demonstrar a correção da tese anunciada lá no olho, lá naquela parte de baixo do título. É importante observar que os números do IBJ constituem os argumentos básicos do texto. Foram cuidadosamente selecionados pelo editorialista para sustentar a análise da tese. Perfeito. Tudo ali trata daquilo ali, nada é feito de qualquer maneira. Então ele precisava de dados estatísticos para fundamentar os seus argumentos e faz em seguida uma análise adequada para que seja entendido cada parágrafo.
É basicamente isso o editorial. Claro, para chegar num nível desse aí, tem que ser um nível jornalístico, né? A gente não precisa ficar nervoso, vai ficando tranquilo aí. Mas nada melhor, né? Para que os nossos futuros trabalhos sejam trabalhos com propriedades, que a gente seja capaz de fazer com propriedade determinadas pesquisas, né? Não só na língua portuguesa, mas de outras, né? Que virão, né? Trabalhos de história, geografia, né? Até mesmo as das exatas, de física, matemática, vocês podem utilizar esse tipo de procedimento dissertativo argumentativo. Os professores gostam, inclusive para respostas discursivas em questões elaboradas por professores de maneira discursiva para vocês responderem. É muito importante vocês terem essa capacidade de fundamentar aquilo que você está respondendo, né? Ou seja, você dá uma análise a respeito da sua resposta, entendeu? Vamos lá, partir para outra? Beleza. Aí, continuando aí, ó, eu continuo trabalhando com as coresinhas, ali uma cor mais lilás, mais roxa, né? E as letrinhas em preto. Esse é o 6º e o 7º parágrafo. A parte lilás ou roxa é a posição do jornal, agora é o posicionamento dele. Primeiro colocou lá os argumentos, fez uma análise sobre os argumentos, agora vai colocar o posicionamento do jornal, já baixa para o final. Já estamos no 6º e 7º parágrafo. Refere-se principalmente à questão que está sendo abordada. A defesa explícita do investimento da educação como uma forma de melhorar a qualidade de vida dos jovens brasileiros. Olha lá, vou ler para você. Difícil seria imaginar que qualquer progresso social pudesse ser alcançado sem avanço considerável no ensino, em especial num país que, como o Brasil, o viu despencar num abismo de ineficiência. Mostra-se acertada, portanto, a prioridade dada a esta esfera pública, a forma da educação básica, que impôs ao governo Lula a necessidade de uma resposta na forma do plano de desenvolvimento da educação. Então essas questões aí, todas em lilás, em roxo, são o posicionamento que o jornal tem a respeito do assunto, que é o caso dos jovens lá no seu lugar lá na escola. Depois de toda feita uma pesquisa e sendo analisada, uma pesquisa para fundamentar e a análise de cada pesquisa, agora o jornal se posiciona no 6º e 7º parágrafos. Beleza? É exatamente isso. E no final nós temos o que? A conclusão. Ali está a conclusão. Esta folha, como tantos setoriais, blá, blá, Deus boa. Cara, uma coisa simples. Simples, simples, simples. Não tem nada, nenhum trabalho quilométrico. Até porque a leitura não pode ser cansativa. É um editorial. Então, quem pega o editorial para ler já sabe mais ou menos o que o jornal vai estar tratando, o que as reportagens vão estar sendo mais evidenciadas, jornal, revista, qualquer suporte, num blog. Hoje as pessoas utilizam, colocam essas questões em blog, em vlog, em sites para educação. Então, o editorial tem essa função de explanar, de falar, de dissertar sobre um determinado assunto para que vocês possam compreender. Não é nada muito difícil, nada muito complicado. É só a sua opinião, você ter uma opinião, pegar os seus argumentos, colocar uma base que defende a sua tese, faça a pesquisa, faça uma análise dessa pesquisa, coloque a análise dessa pesquisa, tá? E aí você depois faça uma conclusão e colabora com um editorial de alguma revista ou de algum jornal. Quem sabe aí na escola mesmo a gente não faça isso, a gente não crie, ou se já tem uma revistinha lá, a gente já possa, alguns dos nossos alunos aí, possa escrever algum editorial para alguma revista, para algum tipo de jornal, ou até mandar para o jornal mesmo, né? Colocar a sua opinião, e depois a gente vai tratar sobre artigo, e aí você vai ser artigo de opinião. E aí a gente trabalha isso num novo momento. Tá legal? Então, queridos, lá vocês na sala de aula, isso aí é o final, os jovens, né? Que deve estar onde? Na sala de aula. Esse é o interesse tanto do governo, do estado, dos seus pais. Deve ser o seu desejo, deve ser a sua motivação, estar numa sala de aula buscando um aprendizado para um desenvolvimento cognitivo, humano, social, político, com pensamentos críticos, capazes de discernir e formar opiniões, que é o mais importante para vocês hoje, é isso, informar opiniões. Valeu? Então, gente, a nossa linha foi só essa. Um grande abraço, vamos uma análise aí voando
o vídeo não ficar muito longo, muito corrido, tá? Mas espero que tenha sido de grande valor ter feito uma análise aí do nosso editorial. Valeu? É isso que está dentro do nosso conteúdo. E aí só vai sobrar pra gente um dia a gente poder sentar juntos e poder fazer um editorial bacana. Valeu, grande? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, que todos estejam bem. Valeu!